o Flamengo oficializa tentando, né, buscar rapidamente o seu substituto, e o Tite é o nome da vez. Minha gente, eu vou repetir Fala, João. o que eu tenho falado aqui desde o início da semana. Tite está... E uma informação aqui para vocês, hein? João. Uma informação. Meu querido, e hoje a situação deve ser resolvida. Vai ser o Tite, não vai ser o Tite? Como é que tá isso aí, Pedrão? Pois é, eu reagi aqui a 2 programas, logo pela manhã, bem cedinho, tá? Pra passar pra vocês. Tá aí o Sport Center da ESPN, tem também o João Guilherme comentando no canal dele. Você que não tá inscrito no canal do João, corre lá, se inscreve. O cara, pô, é muito legal, muito bacana, sensacional, se inscreve lá. E ó, trazendo todos os detalhes, todas as informações sobre Tite, sobre demissão do Sampaoli, né, que o Flamengo já anunciou, né, novidade mais pra ninguém, mas especialmente sobre Tite, que assume o Flamengo, se não assume, se assume esse ano, se assume ano que vem, né, no final do vídeo eu falei sobre uma reunião que vai acontecer hoje também, tudo vai se decidir hoje, muito provavelmente, tá, não deve ficar se alongando, tá, acho que já deve ter uma resposta hoje. E até o Alexandro, tá? Lateral esquerdo, seleção brasileira, tá no debate aí. Então fica atento até o final, se inscreve, se não se deixa o like e vamos assistir aí. O Flamengo oficializa tentando, né, buscar rapidamente o seu substituto, e o Tite é o nome da vez. Mais um trabalho no Flamengo decepcionante, de técnico que vende... não vem de bons trabalhos, no Olympique de Marseille ele não foi bem, mas o Flamengo vive essa situação de não entender qual é o perfil ideal para o seu trabalho. Eu acho que ficou claro agora qual é o perfil ideal. Hoje no futebol, Alex, fã de esportes, a gente percebe que não só a questão técnica e tática, ela acaba sendo o principal de um técnico, também se relacionar com o elenco. A questão humana, que o Diniz bate tanto nessa tecla, né, das relações, elas acabam sendo muito importantes. E o Sampaoli não soube fazer isso no Flamengo. E a referência anterior, ou 2 referências anteriores, né, porque muda tanto, foi o Dorival Júnior, que é o cara que consegue fazer isso muito bem. A mudança para o Vitor Pereira não surtiu efeito, porque foi no mesmo caminho, e o Sampaoli também acaba... sendo demitido não só pelos resultados, né, mas também por não saber gerir ambiente. Seu preparador físico agredindo um jogador, ele não se dando bem com grande parte do elenco. A gente via que já não havia uma sinergia, né, entre técnico e grupo, e mais uma vez o Flamengo é obrigado, entre aspas, a demitir um técnico por conta disso. A questão é acertar o perfil. O Tite parece muito com o Dorival, ou o Dorival parece com o Tite nesse sentido, né? Do grupo ser também acariciado, ou pelo menos as relações serem mais transparentes e mais diretas. E mais próximas. É o que faltou, e mais próximas. É o que faltou no Flamengo nesse último trabalho. E também o Flamengo precisa entender que perfil que quer, né? É exatamente isso, né? Porque nos últimos anos é o que tem acontecido no Flamengo. De Jorge Jesus a Sampaoli, tudo aconteceu. Técnico brasileiro, técnico estrangeiro, técnico emergente, técnico experiente, né, que tem passagem pelo Brasil, novidades, né, o caso do Domi, o caso do Paulo Souza, o Rogério Ceni, que foi o campeão brasileiro, o Dorival, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Agora precisa realmente não trabalhar com grife, né? Tite reúne as duas coisas até, né? A grife e o trabalho. E precisa ter respaldo, porque parece que a diretoria de futebol não dá. Vai de acordo com a maré. Trabalha muito em torno do resultado de hoje. Precisa criar uma filosofia. Precisa pensar em médio e longo prazo também, até para o próprio técnico, né, ter tranquilidade para trabalhar. O Flamengo pega o Bahia no sábado. Provavelmente ainda sem o anúncio do novo treinador, que todo mundo diz que pode ser o Tite. Rafael Menezes. Gadiardo não era um nome melhor que o do Tite, não? Então vamos lá, Rafael Menezes e todos que querem saber. Pois bem, o Flamengo hoje anunciou oficialmente, no início da noite, que Jorge Sampaoli não é mais o treinador do Flamengo.
O Flamengo pagará a ele e a comissão técnica algo em torno de 8 milhões de reais. É o valor da multa. Era um desejo do presidente Rodolfo Landim ter o Sampaoli trabalhando no Flamengo. O Sampaoli também queria muito trabalhar no Flamengo, mas não deu certo. Eu chegaria a dizer que ele foi o pior treinador entre todos aqueles que passaram depois do Jorge Jesus. Exatamente pela sua má gestão de vestiário, pela sua péssima convivência com jogadores, com funcionários. O negócio era muito delicado internamente. O ambiente era péssimo. Eu conheço uma pessoa que trabalha no Flamengo que chegou a me dizer o seguinte: João Guilherme, é o pior ambiente que eu vejo no departamento de futebol do Flamengo nos últimos 15 anos. E olha que o Flamengo já passou por diversas crises, né? Nesses 15 anos e ao longo da sua história. Então, faltou. É o mesmo erro que derrubou o Domi, que derrubou o Paulo Souza, que derrubou o Rogério Ceni, embora tenha ganho 3 títulos, que derrubou o Vitor Pereira, né? O Renato acabou saindo depois de perder títulos importantes, né? Perdeu a Libertadores e tal, aquela coisa toda. O Dorival Júnior acabou não tendo o contrato renovado. Mas o problema é o mesmo. O problema é aquele. E qual é? Falta uma gestão de futebol para comandar a situação, para comandar o vestiário do Flamengo. Falta uma liderança forte, uma hierarquia. E isso não está acontecendo. E acabou atrapalhando o trabalho de todos esses técnicos que eu citei. Todos esses técnicos. De alguma forma, eles erraram também? Erraram. Mas eles também não tiveram um respaldo adequado. Desta vez, o Sampaoli, ele teve o apoio total do presidente Rodolfo Landim. Há quase uma unanimidade de que ele deveria ter sido demitido junto com toda a comissão técnica depois da briga, ou melhor, da agressão do preparador físico ao Pedro, lá em Belo Horizonte, no dia 29 de julho. Mas o presidente quis manter o trabalho, porque tinha Infelizmente. Libertadores, tinha Copa do Brasil, o Flamengo chegou a uma final de Copa do Brasil e acabou perdendo o título. Então o presidente quis manter. Agora que perdeu tudo, ele decidiu mudar. Percebeu que não dava mais. Sampaoli realmente foi uma decepção no Flamengo, mas quem conhece bem o Sampaoli sabe que ele foi no Flamengo exatamente o que ele é, por onde ele passa. Ele é assim. Só que no Flamengo, um clube de enorme repercussão, né? Tudo que acontece no Flamengo ganha uma projeção muito maior, com um vestiário muito complicado, com jogadores que têm uma força muito grande, e sem uma gestão de futebol que resolva essas questões internamente, ele, que já é uma bomba relógio por natureza, explodiu com tudo no Flamengo e fez a pior gestão dos técnicos que passaram pelo Flamengo recentemente. Então, ele sai do Flamengo e não é mais treinador do rubro-negro. E quem vem? Minha gente, eu vou repetir o que eu tenho falado aqui desde o início da semana. Tite está por detalhes para ser anunciado como treinador do Flamengo. Só se acontecer uma grande mudança, uma reviravolta,
um fato novo para que o Tite não seja o treinador do Flamengo. Existe ainda uma dúvida em relação a começar o trabalho agora ou começar só em janeiro de 2024. Essa é uma questão que está sendo discutida entre o Tite, a sua equipe de trabalho, a família do Tite e a diretoria do Flamengo. Começa agora, a diretoria do Flamengo quer isso, está tentando convencer o Tite disso, ou começa só em janeiro de 24? O Tite está em dúvida porque ele tem uma promessa feita à família de que ficaria esse ano sem trabalhar, descansando. Só que surgiu essa oportunidade, que, convenhamos, eu acho que será boa para o Tite e para o Flamengo. O Tite, que vem aí de um desgaste de Copas do Mundo, 6 anos à frente da seleção brasileira, muitas críticas, vai ter a chance de fazer um trabalho, embora seja num clube muito difícil, mas ele é um treinador que tem nome, que tem autoridade para isso. O Tite tem uma história muito grande no futebol. Muitos títulos com clubes, o maior treinador da história do Corinthians, campeão com o Grêmio, campeão com o Internacional, boas passagens na maioria dos times que ele dirigiu, né? E foi um treinador de seleção brasileira, com 2 Copas do Mundo. Então ele é um cara que tem peso, ele tem currículo, e ele tem uma liderança muito forte. E é uma liderança que ele consegue juntar os grupos dele. Isso eu estou falando em termos de clubes, tá, gente? Porque o trabalho de seleção é totalmente diferente. É que as pessoas também, até porque a última imagem do Tite é aquela da seleção brasileira. Ele Também. chegou lá em setembro de 2016. Tem o dia Então a foram dia. 6 anos ali. Agora, quem se lembra do trabalho do Tite nos clubes, e especialmente no Corinthians, ele é um grande líder. Ele domina o vestiário. Ele é um grande comunicador. E ele é muito respeitado pelos jogadores. Então, eu acredito que para ele, com a estrutura que o Flamengo tem, com o dinheiro que o Flamengo tem, com o elenco que tem e com possibilidade de virem outros nomes para o próximo ano, ele tem tudo para fazer um grande trabalho. Então será bom para ele e será bom para o Flamengo. É um grande desafio para os dois lados. Para o Flamengo, manter um treinador, coisa que não acontece um ano inteiro desde 2011, quando Vanderlei Luxemburgo começou e terminou o ano de 2011 como técnico do Flamengo. Ele foi o único que conseguiu isso nos últimos 12 anos. Nem o Jorge Jesus, porque o JJ chegou na metade de um ano e saiu na metade do outro. Não conseguiu começar a temporada e terminar a temporada. Então esse é um grande desafio para o Flamengo e um grande desafio para o Tite. Potencial para dar certo pelo estilo do Tite, pela característica de trabalho do Tite, que é bem diferente do Jorge Sampaoli. Muito. O Tite, eu diria que ele é um Dorival Júnior mais enérgico, mais líder, com mais presença. O Dorival é muito competente, né? E os resultados aí estão mostrando. Mas o Dorival é aquele cara mais
gente boa. É o paizão. O Tite é o paizão, mas é aquele paizão mais severo. E quando tem que deixar de castigo, deixa. Quando tem que puxar a orelha, puxa. Então eu acredito que o Tite tenha condições de fazer um grande trabalho no Flamengo. Óbvio que ele chegará sob desconfiança, porque a última impressão é a que fica. Ele vem de 2 ciclos de Copa do Mundo em que a seleção não se comportou bem. Mas ele agora volta para um clube que tem as melhores condições possíveis no mercado da América do Sul. Muito dinheiro, grande estrutura e um grande elenco. Então, resta ao Tite conquistar essa parte da torcida que não queria a vinda dele. E para conquistar, é muito simples. Vencer. Ganhar. Né? Eu acredito que ele vai começar o trabalho este ano, até já servindo de preparação para 2024. E se isso acontecer, minha gente, é muito provável que Tite estreie no Flamengo contra o Corinthians em Itaquera. Olha que maluquice isso, cara. O que os deuses do futebol preparam, hein? É que pode, né? Porque o Flamengo joga agora com o Bahia, sábado no Maracanã. O Mário Jorge, do Sub-20, será o treinador do Flamengo nesse jogo. Na outra rodada, Corinthians e São Paulo. E o Tite, se acertar com o Flamengo, pode estrear exatamente pode, né? nesse jogo. Acho que vou E a vaiar ele lá. tendência é que ele comece a trabalhar agora. A tendência é essa. Vamos aguardar, né? Só se acontecer um fato novo, mas que Tite cada vez mais se aproxima do Flamengo, isso é um fato. Trabalha agora ou começa a trabalhar em janeiro? Ainda há uma divergência. Né? Sondagens do Orlando City para trabalhar nos Estados Unidos? Isso existe. Mas o Flamengo é tratado como prioridade. O Tite e a sua família moram no Rio de Janeiro, gostaram muito de viver no Rio de Janeiro, querem permanecer por aqui e o Flamengo surge como uma grande oportunidade. Já imaginaram se Tite consegue resgatar aquele Flamengo que volte a ganhar títulos? Porque as equipes do Tite em clubes, não na seleção, em clubes, sempre foram times muito competitivos, muito aguerridos, né? Ele, inclusive, leva uma fama de retranqueiro que eu não concordo muito. Eu não acho que o Tite seja um retranqueiro. Eu já vi equipes do Tite bem ofensivas. Eu acho que ele não é, por exemplo, um técnico como o Fernando Diniz, que ontem colocou o Fluminense com 4, 5 atacantes e foi embora para cima do Internacional. O Tite não fará isso. O Tite equilibra as suas equipes. Mas os times do Tite, eles são muito equilibrados e muito competitivos. E se ele conseguir fazer isso com o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, aí entra também uma característica dos jogadores, né? Será que eles conseguirão fazer o que o Tite gosta? Até por questão de característica e não de falta de vontade? Vamos aguardar. Mas o certo é que poderemos ter o anúncio do Tite muito em breve. E uma informação aqui para vocês, hein? Que, João? Uma informação.
o Felipe Luiz, ele deve se aposentar. E nessas conversas entre Tite, diretoria, e aí, e o elenco, o que vai fazer e tal, a lateral esquerda surgiu no tema do papo. Felipe Luiz se aposenta, tem o Ayrton Lucas. E aí, puxa vida, e agora só vai ter o Ayrton Lucas? Apareceu o nome do Alex Sandro, lateral esquerdo da seleção brasileira, que foi lateral da seleção na era Tite, jogador que está há anos no futebol da Europa. Então é um nome que já esteve no radar do Flamengo, e com a presença do Tite, ele pode se aproximar e pode chegar para a temporada de 2024. Mas primeiro, vamos confirmar se Tite será o treinador do Flamengo. E caso seja, quando ele começa, né, a trabalhar. Nesse momento, tudo encaminhado, tá? Pro Tite acertar com o Flamengo. Eu não vou cravar nada aqui, até porque não tem contrato assinado. Eu só cravar as coisas quando tem um contrato assinado. Tem jornalista aí que já cravou, eu respeito, tá? O trabalho dos colegas aí, né? Acho que o Léo Dias, né? O Léo Dias é de fofoca, Pedrão. Mas de vez em quando ele acerta as fofocas por aí. Segundo ele, o Tite já é o novo técnico do Flamengo. Pelo que eu sei, né? O Júlio até publicou isso lá no Twitter também. Vai ter uma nova rodada, conversas hoje, uma nova reunião para sacramentar o acordo. Isso aí, o João falou também sobre a questão, esse ano que vem, a diretoria do Flamengo quer para esse ano. Pelo menos, até o momento, a diretoria do Flamengo não aceita pro ano que... não. O Flamengo não quer esperar porque entende que está sob risco de perder a vaga na Copa Libertadores da América. O Flamengo quer agora. O Tite tem realmente essa questão, porque... Bom, jornalistas publicaram a semana inteira de que ele aceitaria treinar já em 23. Só que, ao mesmo tempo, tem a questão da família dele. Mas o Tite ia ficar um ano sabático, Pedrão, a família dele, enfim, será que a família dele vai concordar com isso? Bom, ele já está 10 meses parado. É óbvio que a família dele quer ficar junto do cara, imagina. O cara foi técnico do Corinthians, seleção brasileira, viaja pra cá, viaja pra lá, vê jogo ali, vê jogo lá, viaja com o Corinthians, viaja com a seleção, Copa do Mundo. A família quer curtir o cara um pouco. É compreensível isso. Agora, o Flamengo quer que ele assuma agora pra botar o time pelo menos na Libertadores e no ano que vem traçar todo o planejamento, reformulação de elenco, novas contratações, ajustar o elenco, tudo isso nas mãos do Tite. E hoje a gente já deve ter uma definição em relação a isso, tá? E tem também essa situação do Alexandro que traz o João aí uma nova informação. E realmente, Felipe Luiz vai encerrar a carreira. Tem que ter um lateral esquerdo reserva. Não tá certo. É o Alexandro? Tomara. É um baita de um jogador. Um excelente jogador. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like. Tamo junto. Saudações rubro-negras.